Muito boa tarde a todos. Quero cumprimentar quem está no plenário, toda a equipe técnica da Prefeitura Municipal, especialmente a Secretaria de Fazenda, a população que nos acompanha pela televisão, em suas casas, os assessores aqui dos vereadores presentes. Quero, antes de mais nada, agradecer aos vereadores Azuaire Martins de França, vereador Robertinho Mauri Roda, vereador Roselei Françoso, vereador João Miller, que estão presentes na sessão nesse momento. E, como eu disse, os demais assessores representando os seus vereadores. Declaro aberta a audiência pública da Câmara Municipal de São Carlos para demonstração e avaliação do cumprimento das metas fiscais, orçamentárias e patrimoniais pela Secretaria Municipal de Fazenda referente ao segundo quadrimestre do exercício 2017, conforme determina o artigo 9º da Lei Complementar número 101 de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal. Eu gostaria de convidar a integrar essa mesa de autoridades desta audiência pública, o senhor Mário Luiz Duarte Antunes, secretário municipal de Fazenda. Gostaria de dizer a todos que nos acompanham que seguimos a determinação do que manda a Lei de Responsabilidade Fiscal, a Lei Complementar 101 de 2000, artigo 9º, parágrafo 4º, transcrito abaixo. Parágrafo 4º. Até o final dos meses de maio, setembro, fevereiro, o Poder Executivo demonstrará e avaliará o cumprimento das metas fiscais de cada quadrimestre em audiência pública na comissão referida no parágrafo 1º do artigo 166 da Constituição, ou equivalente nas casas legislativas estaduais e municipais. Então, essa casa cumpre o que determina a lei. Gostaria, nesse momento, de convidar o vereador João Miller, que é presidente da Comissão de Economia e Finanças do orçamento desta casa, o vereador João Miller, dizer a todos que eu continuo com a agenda da presidência, a minha assessoria acompanha a audiência, para que eu possa dar andamento também na agenda da presidência. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Azuaire Martins de França. Então, somente para fazer uma justificativa aos vereadores e ao público presente, ao secretário e equipe, infelizmente faleceu no dia de hoje o professor Plínio Zanrosso. E terei que me ausentar desta sessão agora às 4 horas, às 16 horas, para ir ao velório. Então, já justifico e peço as minhas escusas à equipe da Prefeitura e aos vereadores. Obrigado. Justificada a ausência do vereador, que se ausentará, e nossos sentimentos a toda a família do professor. Reafirmar novamente a presença dos vereadores Roselei Françoso, Robertinho, vereador Azuaire, vereador João Miller, que tanto enobrece essa casa. Vereador João Miller, por favor, que o senhor toque, a partir de agora, a audiência nesse momento. Muito obrigado, boa tarde a todos e boa audiência. Embora ausente, me farei representar pelo meu assessor, Pedro Pereira Lopes Padilha, que permanecerá na sessão. Boa tarde a todos. Vamos dar sequência nessa audiência pública, obrigatória de acordo com a Lei de Responsabilidade Fiscal, como já foi mencionado pelo presidente. O vereador Azuaire Martins de França justificou, terá que se ausentar e ficará aqui representando o seu mandato, o seu assessor, né? Então, eu queria consultar o secretário de Fazenda, o Mário Antunes, que tempo ele precisa para fazer essa apresentação. 20 minutos, tá bom? Então, o senhor pode se dirigir até a tribuna, terá 20 minutos para fazer a exposição. Boa tarde, presidente João Miller. Boa tarde aos vereadores. Boa tarde à imprensa. Boa tarde aos servidores da Secretaria Municipal de Fazenda e a todas aquelas pessoas que estão nos ouvindo e nos vendo em casa. Olha, é um prazer estar aqui, João,
para falar da Lei de Responsabilidade Fiscal, dos números da Secretaria Municipal de Fazenda, e eu adotei o mesmo procedimento que nós fizemos nas versões anteriores. Eu fiz um comparativo do segundo quadrimestre de 2016 com o segundo quadrimestre de 2017. O objetivo desta comparação é justamente que a gente faça uma comparação, né, onde eu estou, se eu estou melhor, se eu estou pior, quais as ações que a gente tomou para chegar lá. Então, eu adotei o mesmo procedimento. Se, de repente, a gente perceber que esse procedimento não é o mais adequado, nas próximas audiências a gente pode mudar, tá bom? Está sempre aberto a qualquer tipo de crítica, qualquer tipo de sugestão, para a gente sempre estar melhorando, tá bom? Vamos lá. Eu vou começar falando da receita, depois eu falo um pouquinho da despesa, depois nós vamos falar um pouquinho do resultado primário, resultado nominal, e finalizamos a nossa apresentação. Tá? As nossas receitas, nós terminamos o segundo quadrimestre, então a base é 31/8/2017. Nós chegamos em 491 milhões de reais. Essa foi a receita do município, do SAI, da FESC, da Promemória e da PROAB. Então, é um somatório da receita da Prefeitura Municipal de São Carlos, mais as fundações e autarquias e mais a PROAB. Então, esses 491 milhões, tá, ante uma previsão de 503 milhões de reais. Com isso, há uma diferença de em mais ou menos 3% ficou abaixo do previsto, a arrecadação. Então, 491 milhões de reais efetivo, previsto 503 milhões de reais. No próximo quadro, vocês podem verificar no segundo slide, aí já é a primeira comparação ao mesmo período de 2016. Então, em 2016, já com os valores deflacionados, então nós estamos falando com a mesma base, viu, vereador João Miller? É a mesma base. Nós, no período de 2016, chegamos a 449 milhões e agora 491 milhões de reais. Conseguimos um acréscimo real na arrecadação de um pouco mais de 9%, na arrecadação do município, tá? Juntando as autarquias e as fundações. Tá? Da arrecadação, no terceiro slide, na arrecadação, eu coloquei alguns dos tributos, né? Os principais tributos, só para a gente ter uma referência da variação desses tributos. O IPTU arrecadou 68 milhões. O ITBI, 9 milhões. O ISS, 56 milhões. As receitas de serviço, que aqui 90% é o SAI, 56 milhões de reais. E as transferências correntes, 276 milhões de reais. Dessas 5 análises que estão aí, que você pode verificar, o grande vilão, ou o grande ofensor de forma negativa, são as transferências correntes, que teve uma queda com relação ao previsto de 11%. Então, a queda na transferência corrente foi de 11%. O IPTU, ele está acima do previsto. O ITBI, que é uma notícia boa, João Miller, mostra a reação do mercado, então ele também está um pouquinho acima. Isso é uma notícia boa, porque a gente percebe que a economia, de forma lenta, ela está começando a dar algum sinal de melhora, tá? E a receita de serviços caiu em torno de 5%. No próximo slide, eu consigo demonstrar fazendo um comparativo com relação ao período de 2016. O IPTU, agora eu estou comparando agosto de 16 com agosto de 17, tá?
Então, o IPTU ele teve um crescimento real de 5%, já também está deflacionado. Tá? Todos os slides estão com a infração corrigida. Então, o IPTU teve um acréscimo de 5%, ele saltou de 65 milhões para 68. Tá? A receita de serviços, ela teve um acréscimo de 3%, ela passou de 54% para 56%. A receita do ISS saltou de 35 para 56 milhões, uma 58% de acréscimo. E o ITBI, ele saltou de 9 para 10 milhões de reais. Então, mais uma vez, a gente demonstra que os tributos, né, as receitas que estão diretamente vinculadas ao município, elas estão bem, elas estão bem controladas, mostra que o município de São Carlos está assim, progredindo com relação a isso, é uma tendência que nós não temos redução no valor da arrecadação dos tributos que são referentes ao município de São Carlos. No próximo slide, eu já demonstro as transferências. Tá? As transferências, elas tiveram uma redução de 2%. Em 2016, nós arrecadamos 282 milhões de reais. Em 2017, 277 milhões de reais, que dá uma redução de 2% com relação à transferência corrente. Eu vou abrir agora essas transferências para a gente tentar identificar qual é o tributo que pode ser o maior ofensor aí dessa queda na arrecadação das transferências correntes. Tá? O ICMS, ele está no 0 a 0. 101 milhões em 2016, 101 milhões em 2017. O FPM, ao contrário de outros municípios, né, o João Miller ele é muito estudioso com relação a isso, ele acompanha bem de perto, mas o nosso FPM ele teve um acréscimo de 7%. Ele saltou de 40 milhões para 43 milhões. E o grande ofensor é o IPVA, que teve uma redução de 15%. O ano passado, nesse mesmo período, foi arrecadado 40 milhões de reais, e este ano chegamos a 34 milhões de reais. Tá? Seguindo ainda com a comparação das transferências, né, nós percebemos o quê? Que o Fundeb, ele teve um acréscimo, foi de 41 milhões para 42 milhões, eu estou falando ainda das transferências, tá? O Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação manteve 8 milhões em 16 e 8 milhões em 17, e a transferência, o repasse do SUS, houve uma queda de 44 milhões em 16 para 42 milhões em 17. Então, foram 2 milhões a menos de repasse do SUS. Finalizando a receita, nós temos uma tabela da arrecadação da receita corrente líquida acumulada dos últimos 12 meses, que totalizou 700 milhões de reais. Tá? Então, dos 700 milhões de reais arrecadado nos últimos 12 meses, a Prefeitura Municipal de São Carlos, ela colaborou com 651 milhões, tá? O SAI com 92 milhões, a FESC e a Promemória com 695 mil reais, e a PROAB com 795 mil reais. Fazendo as deduções, chega nesses 700 milhões de reais. Então, a parte da receita, vereador João Milho, é isso que nós preparamos para explicar. Alguns tributos nós tivemos o acréscimo e outros nós tivemos uma redução. Mas, de uma forma geral, a parte como já era prevista, a parte que cabe ao município, que tem como o município atuar um pouco mais firme ou
ou mais rápido, a gente tem um retorno melhor e mais fácil. Tá? Na parte da despesa, agora eu vou começar falando um pouquinho da despesa. Na parte da despesa, nós empenhamos, até 31/8/2017, 500 milhões de reais. Isso é o total empenhado. Tá? Liquidamos, nesse mesmo período, 408 milhões de reais. E pagamos 394 milhões de reais. Nessa tabela, é importante vocês verificarem que aparece de forma muito clara o valor contingenciado de 31 milhões e meio de reais. O valor contingenciado, ele é necessário para que a gente faça o equilíbrio, tanto o equilíbrio orçamentário como o equilíbrio financeiro do município. Por quê? Porque nos próximos slides nós vamos demonstrar que nós pagamos um valor alto com relação a restos a pagar, e aí eu vou explicar um pouquinho o que é restos a pagar. Então, se nós, depois eu vou falar também um pouquinho melhor do contingenciamento, mas se nós liberarmos esse valor de 31 milhões e meio, a nossa dificuldade, o nosso cheque especial, né, comparando com o nosso dia a dia, precisa ser maior, porque nós vamos liberar uma despesa e a gente não vai ter uma receita na mesma intensidade, no mesmo valor, para que a gente possa cumprir com as nossas obrigações. Realizando o mesmo raciocínio com relação às receitas, agora com as despesas. Tá? A despesa corrente e a despesa total, você percebe que, com relação à despesa total, comparado com o mesmo período de 2016, ela teve uma redução de 2%, ela saltou de 513 milhões para 500 milhões de reais. Então, ao passo que a receita teve um aumento, nós seguramos a despesa para que a gente possa saldar as dívidas passadas. Porque se nós deixarmos liberado o orçamento de 2017, nós vamos ter dificuldade no início de 2018. Porque nós não podemos esquecer das dívidas que nós pagamos. Então, quadrimestre a quadrimestre, nós vamos mensurando que os números, eles estão assim. Não dá para, de repente, você virar a chave e falar, a partir de amanhã está tudo bem. Não, nós vamos devagar melhorando esses números. Porque nós saímos dos anos de 2015 e 2016 num momento econômico muito desfavorável com relação à crise econômica com a qual o país viveu. Então, a receita dos tributos ela cai bastante. E, com isso, nós tivemos muitas dívidas que estamos saldando agora em 2017. Tá? A despesa corrente, ela aumentou 1%. Ela saltou de 459 para 463 milhões de reais. É importante só esclarecer que a despesa ela é composta de... a despesa total do município ela teve redução, mas ela é composta de despesa de capital e despesa corrente. A despesa corrente ela teve um aumento com relação ao período de 2016, mas a despesa de capital ela teve uma redução. Por isso que os valores da despesa total são menores do que são menores que 2016. Olha, o próximo slide é um slide que a gente tem que parar, né? É o mesmo raciocínio que nós tivemos lá em abril, em maio, quando nós fizemos no primeiro quadrimestre, João Miller. Eu não sei se vocês vão se lembrar, mas esse slide, ele demonstra o quê? Ele demonstra receita e despesa. Então, você percebe que em 2016, né, no segundo quadrimestre em 2016, o total da despesa empenhada era muito superior ao total da receita arrecadada, em torno aí de uns 60 milhões de reais, que vocês vão ver que é o valor pago de restos a pagar até esta data. Então,
o contingenciamento, ele é necessário, tecnicamente é uma ferramenta doída para todos nós, mas ele é necessário, porque se eu liberar esses 31 milhões de reais, se você perceber que a diferença deste ano, a despesa está em 500 milhões de reais e a receita em 491 milhões de reais, o ideal seria estar positivo, ela está negativa, ela está 9 milhões negativa aqui. Se eu liberar 30 milhões aqui, esse número já passa para 40 milhões de reais. Então, não tem como nós liberarmos isso se a gente não fizer essa análise. Qualquer coisa que a gente libere aqui do contingenciamento, ele vai dificultar os nossos números com relação a despesa e receita. Então, você vê que hoje uma diferença de 9 milhões de reais entre a receita e a despesa poderia ser muito maior do que isso se não houvesse o contingenciamento. Então, o contingenciamento é dolorido, ele é muito complicado para todos nós, mas ele é necessário. Os restos a pagar, eles estão praticamente os mesmos números com relação ao mesmo período do ano passado. Nós pagamos até agora 65 milhões de restos a pagar e ainda há um saldo de 35 milhões a pagar. Eu vou explicar um pouquinho o que representa esses 35 milhões de reais a pagar. Tá? Na próxima tabela, Emílio, você vai ter que, dos 35 milhões de reais a pagar, 2 milhões já são processados, são restos a pagar processados, é que já houve a liquidação, a nota entrou e nós vamos efetuar o pagamento. E 31 milhões de restos a pagar não processados. Esse restos a pagar não processados, ele pode ter duas consequências para ele. Ele pode virar processado, e eu tenho que pagar, como ele pode ser cancelado, se de repente ele não executar o fornecimento ou não executar o serviço. Existem restos a pagar de 2006, na base de dados do município. Aí, o que nós fizemos? A Secretaria Municipal de Fazenda, eu já tinha prometido isso para vocês em abril, nós abrimos o processo 21.884/2017, que é para fazer essa análise dos restos a pagar, processados e não processados, mas o foco maior vai ser no não processado. Porque muita coisa ali, nós vamos chegar à conclusão que pode ser indevido, um lixo. Né? E aí, através desse processo administrativo, consultando todas as secretarias e a área jurídica do município, a gente pode fazer um trabalho na redução desses restos a pagar não processados. Então, quando nós estivermos aqui em janeiro, falando do terceiro quadrimestre, do fechamento do exercício, nós vamos voltar nesse assunto e vocês vão ver o resultado desse trabalho, além do trabalho da efetivação do pagamento quando for devido, vai ter a redução, também o trabalho no controle, na limpeza dessa base de dados, e algumas coisas podem ser canceladas. É importante frisar também, João Miller, que a disponibilidade financeira do município, quando eu falo município, eu estou falando prefeitura, SAI, fundações, tá? Chegou a 70 milhões de reais. Então, também é um número importante para nós. Isso significa dinheiro no banco, tá? 70 milhões de reais. Após a análise, tanto da parte da receita como a parte da despesa, nós vamos falar especificamente da despesa com folha de pagamento, que é um item importante para nós, é um item que está previsto na lei e que vale a gente gastar alguns minutos aqui para a gente explicar os valores com relação à despesa com a folha de pagamento. Nós finalizamos o segundo quadrimestre com 352 milhões de reais da despesa da folha de pagamento. Isso contempla não só o pagamento efetivo, o dinheiro que entra para o servidor, mas os encargos,
tem terceirização, tem todo um rol aqui de itens que compõem a despesa com o pessoal. Então, a despesa com o pessoal atingiu 352 milhões, contra uma receita de 700 milhões de reais. A apuração é feita sempre dos últimos 12 meses, tá? Não é do ano, é dos últimos 12 meses. O nosso valor, o valor, quando você faz despesa sobre receita, nós conseguimos 50,28%, abaixo dos 51,3% do limite prudencial. Nós ficamos fora, presidente João Miller, 5 quadrimestres. Nós ficamos acima da lei de responsabilidade fiscal referente aos 51,3%. Então, nós chegamos a 50,28%. Eu vou falar um pouquinho mais disso aqui daqui 2 slides, tá? No próximo slide, eu faço comparação com a despesa com o pessoal, né, referente a 2016 e 2017. Houve um acréscimo de 5%, saltou de 334 milhões para 352 milhões de reais. Só lembrando que já fizemos a correção da inflação nesse período. Tá? Então, a despesa com o pessoal está 5% acima no mesmo período do ano passado. No próximo slide, aí a gente volta com relação ao percentual. No segundo quadrimestre de 2016, nós estávamos com 51,82%, acima do limite prudencial, que é 51,3%. E chegamos agora a 50,28%. Então, as ações, para que a gente possa explicar a queda nesses números, né, e entrar dentro do fator, que é menor que 51,3%, houve o acréscimo, né, o incremento da arrecadação, em torno de 9%, e mesmo com esse 5% a mais que houve na despesa com o pessoal, nós tivemos alguns fatores importantes na receita que motivaram e que nos ajudaram a essa ação. O refis, nós passamos de 10 milhões de reais, que ajudou muito com relação ao incremento. Tá? A venda da folha, 6,6 milhões de reais, também nos ajudou muito. Tá? E o fato, né, de nós não termos feito o pagamento da primeira parcela do 13º nesse quadrimestre, no segundo quadrimestre, até agosto, também é um fator decisivo para que a gente possa ter entrado no 50,28%. Porque se você for verificar, no finalzinho eu vou verificar, a diferença para você voltar no 51,3% é em torno de uns 6 milhões de reais. E a nossa folha são 6,7 milhões de reais. Quer dizer, então, se nós tivéssemos... É óbvio que todo mundo gostaria de ter o dinheiro no bolso, né? Mas se nós tivéssemos feito o pagamento da primeira parcela do 13º até 31/8, nós não teríamos entrado no limite prudencial. Terminando a parte da despesa e a parte da receita, eu falo agora rapidamente do resultado primário. O nosso resultado primário é a diferença entre as receitas fiscais e as despesas fiscais. As despesas fiscais e as receitas fiscais, elas têm toda uma caracterização específica com algumas deduções, então os valores são um pouquinho menores do que eu mencionei, mas isso está tudo previsto na lei. O importante é que você verifica que o nosso resultado primário, ele é positivo, olha, ele é positivo em 107 milhões de reais. Isso demonstra austeridade com relação ao controle da despesa e demonstra que nós temos condições e estamos fazendo o pagamento das nossas dívidas. Tá? Então, o resultado primário, basicamente, é para demonstrar isso. Que nós temos, assim, fôlego para pagar o que a gente deve. Já o resultado nominal fala um pouquinho da dívida. Tá?
Então, a dívida fundada, que é a dívida que nós temos obrigação de pagá-la, ou os nossos compromissos é acima de 12 meses, é a dívida fundada, tá? Que totalizou 208 milhões de reais. Tá? Essa dívida, se você for verificar, é que nós fizemos alguns novos parcelamentos com relação ao INSS, nós já obtivemos as 200 parcelas, viu, João Miller? Já obtivemos. Então, o nosso resultado nominal, ele é 66 milhões de reais menor, olha, 66 milhões de reais menor do que os valores de dezembro de 2016. Então, ele é a diferença de 77 milhões, que é a dívida fiscal líquida nossa, menos a dívida fiscal líquida apurada em dezembro de 2016. Então, o nosso resultado hoje, ele é melhor porque reduzimos em 66 milhões a diferença da nossa dívida fiscal. Na próxima tabela, eu estou explicitando, está pequenininho para vocês aí, mas é a abertura dos 208 milhões de reais da dívida fundada nossa, que corresponde basicamente aos parcelamentos do INSS, parcelamento do Fundeb, alguma dívida com a Caixa Econômica Federal, tem dívida da Caixa Econômica Federal do SAI, da PROAB, os nossos precatórios que estão regularmente em dia, nós estamos pagando os nossos precatórios regularmente em dia. Para as pessoas terem uma ideia, em torno de 1,5 milhão por mês que nós depositamos no Tribunal de Justiça com relação ao precatório nosso. O último slide é o relatório da gestão fiscal do Poder Executivo. Tá? Na verdade, ele é apenas um resumo, onde ele demonstra que a receita corrente líquida, que nós já mencionamos, totalizou 700 milhões de reais, a despesa total com o pessoal, 352 milhões de reais, que dá 50,28%, e a diferença dos 352 milhões para 359 milhões, que é o 51,3%, em torno de 7 milhões de reais. Então, se nós tivéssemos feito uma despesa em torno de 7 milhões de reais a mais, nós estaríamos acima dos 51,3%, que é o limite prudencial com relação à folha de pagamento. Outro item muito importante, presidente João Miller, é o poder de endividamento do município. Nós estamos com em torno de 30%, o que demonstra que o município ele tem condições de contrair financiamento, porque a lei ela permite mais do que 30%. Então, hoje, o município está com 30% de endividamento, né, e pode chegar a um valor muito maior. Nós possuímos as nossas certidões elas estão válidas, todas elas. Temos condições de contrair financiamento, seja ele na parte de infraestrutura, seja ele na saúde, na educação. Então, o município de São Carlos, ele está passando um momento assim de preparação, né, colocando a casa em dia, apesar de toda a dificuldade do dia a dia nossa, né, com um problema aqui, com um problema lá, que a gente não precisa nem citar, que é de conhecimento de todos, mas na parte financeira nós estamos preparando o município para que a gente possa entrar em 2018 numa situação muito melhor do que nós entramos em 2017. Então, era isso, presidente João Miller. Bem. Antes de dar sequência e passar a palavra aos vereadores e aqueles que estão nos acompanhando aqui no plenário, quero registrar a presença dos vereadores Moisés Lazzarini, vereador Sérgio Rocha, também temos aqui alguns assessores de vereadores acompanhando, o Alex, que trabalha com o Sérgio Rocha, a Gladys, que trabalha com a Cidinha, a Jane, que trabalha com o vereador Edson Ferreira,
o Evandro, que trabalha com o Gustavo Pose, e o Eduardo, que trabalha com o Leandro Guerreiro, estão aqui acompanhando a exposição das metas do segundo quadrimestre de 2017. Eu vou agora... ficou alguém que eu citei? O Robertinho Mori Roda já tinha citado no começo, né? Eu vou abrir a possibilidade de questionamento por parte dos vereadores. Se não tiver nenhum questionamento, eu tenho aqui 2 ou 3 que gostaria de fazer, né? E depois eu vou abrir para as pessoas que estão aqui no plenário. Tudo bem? Tem algum de vocês? Quer fazer? Então, eu passo por 3 minutos ao vereador Moisés Lazzarini para fazer questionamentos ou considerações. Quero apenas, dentro dos valores que você citou aqui, você citou a folha, primeiramente, boa tarde, né? Sobre a questão da folha de pagamento do município, né? Os servidores e tal. Qual é realmente o real gasto do município com a questão da folha de pagamento e a previsão, né, com essas novas contratações, inclusive esses editais que temos aberto, da questão dos médicos, como que ficaria, se estouraria ou não, como que estaria o planejamento para essa questão da contratação de médicos, acredito que reposição de professores e os demais profissionais das demais áreas que precisa de equiparar, e até qual valor que seria possível, dentro do limite, chegar dentro do planejamento para se planejar a cidade com todo o seu funcionalismo ativo e funcionando. Você falou que a própria questão de ter segurado um pouco o 13º já ajudou que poderia não fechar dentro do limite, né? Então, a gente percebe que parece que está muito esgotado a possibilidade de estourar o limite. Então, como que se faria para melhorar essa situação? Até porque a cidade ela precisa continuar, né, ativa. Então, qual é as propostas que tem por parte da prefeitura para essa questão? O secretário quer responder, quer esperar alguns outros questionamentos? Prefere? Então, pois não, pode ir até a tribuna. Vereador, obrigado pelo questionamento. O senhor foi no foco. Está demonstrado que nós realmente conseguimos chegar abaixo do limite prudencial, mas a situação ainda é difícil. Não dá para sair contratando a esmo, porque nós vamos voltar, né, acima dos 51,3. Só que é importante ficar abaixo. Eu explico para o senhor por quê. Porque existem algumas demandas que são necessárias. E o fato de nós estarmos abaixo do limite prudencial dá essa possibilidade que a gente faça a contratação de alguém porque realmente precisa. Se nós estivéssemos acima, nós teríamos dificuldade. Então, isso abre uma possibilidade de realmente, precisa de um professor não sei o quê, precisa de um médico, precisa de alguém. É possível, porque agora nós estamos abaixo. Só que não dá para sair contratando. O senhor tem toda a razão. Só que é importante ficar abaixo. É importante. Para o próximo ano, né, e até assim, há uma expectativa no aumento da arrecadação. Tá? Por que há essa expectativa? Porque nós percebemos que a economia do Brasil, ela ainda não engatou uma quinta, talvez ela esteja aí numa primeira, numa segunda, primeira, segunda, mas a gente percebe que está caminhando para uma melhora. Os indicadores mostram isso. Você vê emprego um pouquinho melhor, você vê os indicadores do próprio município com relação à arrecadação, ele está um pouquinho melhor. Então, a gente entende assim, que realmente não pode descuidar, tá? Não dá para sair contratando a ele, não pode, mas a gente percebe que é uma boa notícia, porque a gente pode ter condição de contratar alguém específico, alguém que realmente precise, e a gente tem condições de fazer isso. Com relação às novas contratações que o senhor me perguntou, eu não sei apurar para o senhor os valores, quanto isso que representa. Eu não sei apurar. Mas eu posso só adiantar para o senhor que o prefeito, ele está sensível com relação à necessidade de algumas contratações, e, em função disso, ele deve autorizar algumas contratações. Tá? Mas eu não sei... Mas antes de efetivar essas contratações, com certeza nós vamos fazer um cálculo. Se precisa de 10 não dá, vamos fazer 5. E alguma coisa nesse sentido. Tá? Outro ponto importante, só para reforçar
explicação é com relação à composição da despesa da folha. Ela é composta Prefeitura, FESC, PROAB e Promemória, e mais o SAI. Se você tirar o SAI daí, só tirar o SAI, na parte tanto da receita como da despesa, nós vamos para 51,8, acima do limite prudencial. Então, reforça mais ainda que a gente não pode virar as costas com relação a isso daí. Tem que realmente se precaver, tá bom? Muito bem. Mais algum questionamento? Tranquilo? Robertinho Mora quer fazer alguma consideração? Consideração. Parabenizar toda a exposição do secretário Mário. Como já me coloquei à disposição, Mário, aqui nesta casa, parabenizar de verdade a seriedade, a exposição e a forma com que está conduzindo, juntamente com toda a sua equipe, tá bom? Quiçá, ano que vem a gente terá um ano bem melhor, vendo a responsabilidade que a gente consegue enxergar no secretário. Parabéns de verdade. Muito bem. Sérgio Rocha, tudo tranquilo? Secretário, Mário, eu queria fazer, acho que 2 perguntinhas. Uma delas é sobre a receita de capital, que são aquelas verbas voluntárias, aqueles convênios. Nós estamos tendo frustração daquilo que foi previsto, está muito próximo, você tem essa informação? Eu vi que você fechou o quadro aqui de receita, mas eu não sei se consta aqui essa questão da receita No de capital. caso da receita de capital, como nós ficamos um tempo sem as certidões, então ainda nós temos um impacto negativo, ainda não conseguimos fazer isso virar realmente a receita para nós. Certo. Então, ainda ela é baixa, a gente percebeu melhora, nós percebemos melhora, mas como o orçamento foi feito o ano passado, né, então eles estavam com uma visão, comparando com o orçamento, ainda ela está aquém. Mas a gente percebe melhora, mas ainda o fato de não ter a certidão nos primeiros meses do ano impactou esse valor um pouco aquém do que deveria. Tá. Mário, fica aí que eu vou fazer mais 2 perguntinhas. A questão de trazer para dentro da meta despesa com o pessoal, um fator é o incremento da arrecadação. Ela aumentou um pouco, principalmente da receita própria. Agora, a questão do PASEP não computar mais e diminuir a terceirização também deve ter ajudado um pouco. Perfeito. Na verdade, o PASEP, ele tá saindo gradativamente, ele não saiu na totalidade, ele vai saindo mês a mês, mas o fato de você não colocar lá R$500 mil todo mês como despesa, ajuda muito. Então, a parte da despesa você está perfeito. O PASEP ele está saindo, né? E então a parte de terceirização, que também entra no rol daquelas atividades que a gente soma com a despesa, também tem esse fator aí. Perfeita análise. Mas em relação à dívida consolidada, nós fechamos 31/12 com 198. E apesar de termos pago aí, amortizado essa dívida, ela aparece com 208. O que significa esse número? Nós tivemos algum novo parcelamento? Entrou alguma coisa do INSS que não constava? O ano passado, infelizmente, nós não conseguimos, nos últimos meses, até talvez no último semestre, efetuar o pagamento do INSS. Alguns valores eram glosados no FPM, mas nós não conseguimos pagar na totalidade, que é um pouco mais de 5 milhões por mês só de INSS, que a gente tem que pagar. Então, nós entramos em 2017 com um valor a ser negociado junto à Receita Federal com um novo parcelamento, que foi feito pela Juliana Suficial, que está aqui conosco. Então, aquilo que não aparecia como dívida, ela entra como dívida porque foi feito o parcelamento. Consolida, entrou como consolidado. Entrou como dívida consolidada. Mas só para encerrar, essa questão da disponibilidade financeira de 70 milhões, aqui dentro desse valor nós temos, inclusive, algumas verbas que são carimbadas. Aqui está, por exemplo, a questão daquela verba histórica dos equipamentos do Hospital Escola, está aqui dentro também. Né? Disponibilidade mesmo é pouco aqui. João Miller, assim, eu falo para todos, né, sempre falei, é muito prazeroso falar com você com relação a isso aí. É muito gostoso porque você realmente
consegue tirar, né, das nossas informações aquilo que é mais importante para a gente esclarecer, né? Esses 70 milhões são todas as fontes, fonte 1, fonte 2, fonte 5 e fonte 7, as eventuais fonte 7. Então, só do hospital escola passa, acho que de 16. acho que 20 milhões de reais, né? Então, a grande maioria, talvez aí uns 70% desse valor, são valores carimbados, conforme o João Miller mostrou para a gente. Tá. Eu agora, pode ficar aí, Mário, mais um pouquinho, consulto se... Ô, presidente, eu não ia Certo. falar, mas abre um espacinho aqui. Claro, 3 minutos, Sérgio. Tá? Primeiramente, quero parabenizar, Mário, você na frente da Secretaria de Fazenda, né? Pelo trabalho que você faz, pela pessoa que você é. Fala um pouquinho mais. Parabenizar a equipe de vocês que vem fazendo um belo trabalho na Secretaria de Fazenda. Você é um dos secretários que vem fazendo a diferença na cidade de São Carlos. Só uma pergunta, Mário. Quando vocês falam em certidão, que o município não tinha certidão, ela deixou, o município deixou de ter a certidão a partir de quando? Sérgio, só um minutinho. O som está picotando. Coloca, vamos ver. Mais longe um pouco, falar? Mais longe um pouquinho, Sérgio. Alô? Aí. Você entendeu, Mário? Quando fala em certidão, estão falando muito de certidão, que o município não tinha certidão, agora tem a certidão. Desde quando o município deixou de ter certidão no passado? Você tem uma data e por quê? Então, posso? Pois não, fica à vontade. Então, secretário. vamos lá. Certidões são algumas. Talvez a mais importante ou a mais em evidência é a certidão junto à Receita Federal. Ela tem validade de 6 meses. Então, o ano passado, nós tínhamos certidão da Receita Federal até novembro ou início de dezembro de 2016. Só nós não conseguimos atualizar ela porque nós tínhamos débito com o INSS. Só que quando a gente fala do CALC, não é só apenas essa certidão, são 13 itens que são necessários para que você tenha tudo verdinho lá no CALC. A certidão é uma delas, um dos 13 itens. E hoje nós temos todos eles perfeitamente ok para a gente receber transferências voluntárias. Satisfeito? Eu consulto se algum dos senhores que estão aqui acompanhando esta audiência no plenário da Casa tem algum questionamento, alguma consideração a ser feita ao nosso secretário. Tudo bem? Se não tiver, eu vou pedir para ele fazer as considerações finais e nós vamos partir para o encerramento da audiência pública. Não tem nenhum questionamento, eu gostaria que o senhor fizesse as considerações finais. Olha, vereadores que estão aqui conosco, eu agradeço o elogio, mas eu transfiro todos esses elogios à equipe da Secretaria Municipal de Fazenda. Na verdade, a gente não é nada sozinho, é um grupo de pessoas, né, que cada um é muito responsável, e o que é muito importante, eu acredito que por eu ser servidor concursado, eles me veem talvez um pouco diferente, não sei se é isso, mas eles vestem a camisa e eles, na verdade, é eles que tocam isso. Então, quando a gente ou esquece alguma coisa, ou um ajuda o outro, um cobra o outro. Então, nós temos muitos problemas, nós temos que verificar as condições de trabalho de todos eles, mas, na verdade, eu devo a eles, né? A gente está sempre aprendendo. Então, eu agradeço a todos eles, por isso que eu convido eles a vir aqui, porque não é uma coisa do Mário, não é uma coisa do secretário, é uma coisa nossa. Então, eu gosto de compartilhar isso com todos eles, tá? Eu gostaria, só de encerrar, agradecer, viu, João Miller? É muito prazeroso estar aqui com vocês, com todos vocês. E nós estamos vivendo um momento, essa semana, um momento difícil para o município, com alguns problemas que estão acontecendo na parte da saúde e tal. Mas eu gostaria de falar que é muito importante para o município a aprovação de uma lei do ISS, que vai dar incremento ao ISS em 2018. É uma lei que, na verdade, ela é uma adequação à lei complementar. Nós não estamos alterando a alíquota de nada, não há nenhuma alteração de alíquota, nós estamos apenas adequando a nossa lei municipal à lei complementar. Tá? E quais são as alterações básicas? Todo aquele serviço, ou a grande maioria dos serviços de banco,
que eram tributados na origem do banco, na sede do banco, será tributado agora no município. Então, por isso que eu peço, eu sei que nós todos somos responsáveis, eu sempre tive o apoio do presidente Júlio César, mas é um item muito importante para o município e nós temos que olhar esse com outro... Mário, você me permite, até para colaborar, a Associação Paulista de Municípios está orientando os prefeitos a aprovarem esta lei até 30 de setembro. Hoje é dia 27, nós não temos mais nenhuma sessão ordinária que nos permita votar essa matéria, né? Eu fiz uma análise dela, estou com o parecer pronto até para colaborar, esperando o momento que vai colocar na pauta. O importante é que a gente aprove esta lei dentro do exercício, de qualquer forma. Se não acontecer até dia 30, porque não tem mais como acontecer. Mas o importante é que se aprove dentro do exercício, que é o princípio de anterioridade para a gente usar para o ano que vem. João Miller, ele tem que obedecer 2 princípios, da noventena e da anterioridade. O fato de ser 30 de setembro é que, a partir do dia 1º de janeiro, nós já teríamos condições de arrecadar. Por isso que é necessário, ou seria necessário, 30 de setembro. É importante também deixar claro, eu acho que a gente também, nós estamos todos juntos, que a Prefeitura, ela mandou muito em cima da hora essa lei aqui para a Câmara. Então, né, eu tenho a meia-culpa minha com relação a isso. Mas eu sei, eu já conversei um pouquinho com o Robertinho, ele entendeu, eu sei que assim, nós precisamos unir esforços para que a gente possa adequar a nossa lei, é isso, temos que adequar a nossa lei. Se nós fizermos isso meados de outubro, só vou poder começar a cobrar meados de janeiro. Se eu fizer isso no final de dezembro, só em final de março, e com isso a gente deixa de arrecadar, nós vamos deixar de arrecadar. Então, é um assunto polêmico, né, no intuito do momento que nós estamos vivendo, mas é um assunto que, com certeza, com a responsabilidade do Executivo, com a responsabilidade do Legislativo, nós vamos resolver esse problema da melhor forma possível, porque não onera o contribuinte. Nós não estamos falando de criar novo imposto, nós estamos falando apenas de adequar a nossa lei conforme lei complementar do governo federal. É isso. Muito obrigado a todos. Agradeço mais uma vez a presença de todos. E em janeiro nós estaremos de volta aqui. Obrigado. Se Deus quiser. Agradeço a presença de todos e declaro encerrada a audiência pública.